Olá, essa é a disciplina de contabilidade financeira. Esta aqui é a segunda unidade que está descrita ali no capítulo 2 do livro do José Carlos Marion, onde trataremos de relatórios contábeis. Bom, como das outras vezes do primeiro capítulo, e em seguida vamos fazer sempre assim, nós aqui nesta unidade nós vamos falar sobre quais são os relatórios contábeis obrigatórios. Nós vamos dar uma noção introdutória do balanço patrimonial, vamos falar sobre o patrimônio e o patrimônio líquido e sobre inventário. Este assunto está baseado no capítulo 2 do livro do José Carlos Marion, de Contabilidade Empresarial, como está indicado aí. Bom, relatório contábil e os seus objetivos. Relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade. Nós falamos na primeira aula que o objetivo, que as tarefas da contabilidade é coletar as informações, organizar, sumarizar e apresentar num relatório. Então o relatório contábil tem esse sentido, tem vários relatórios com títulos diferentes e nós veremos esses relatórios. O objetivo do relatório é relatar ao usuário da informação os principais fatos registrados pela contabilidade num determinado período. Os relatórios contábeis são também conhecidos por informes contábeis, na qual os mais importantes informes contábeis são as demonstrações financeiras, terminologia usada pela Lei das Sociedades por Ação. Então, quando a gente enxergar essa siglinha aí, Lei da Sociedade por Ação, então nós estamos nos referindo a uma lei, né, a Lei 6.404, de 1976, é uma lei que rege a sociedade anônima, e essa lei que rege a sociedade anônima tem um capítulo específico sobre contabilidade, ela orienta a contabilidade, como ela deve ser produzida, os relatórios obrigatórios e assim por diante. Também são conhecidas, modernamente se fala mais em demonstrações contábeis, terminologia preferida pelos contadores. Eu vou fazer um parênteses, por que disso? A lei usa demonstrações financeiras, mas você já viu esse comentário do professor na primeira aula, de que os aspectos financeiros e econômicos, apesar de terem similitudes, eles dizem respeito a aspectos diferentes. Tem um capítulo do livro do José Carlos Marion que nós apresentaremos que trata exatamente dessa diferença entre o aspecto financeiro, a situação financeira da empresa e a situação econômica da empresa. Então, quando a lei trata do termo demonstração financeira, no sentido estrito pode parecer que aquelas demonstrações se referem só à movimentação ou ao estado financeiro da empresa. E como foi comentado, o estado financeiro da empresa e a movimentação financeira diz respeito a um pedaço dos fatos econômicos da empresa. O termo mais genérico seria fatos econômicos, né? Então, a adoção do termo demonstrações contábeis é mais apropriada porque nessas demonstrações produzidas pela contabilidade, você enxerga aspectos financeiros e aspectos econômicos, ok? Então vamos adiante, isso você vai compreender melhor adiante quando nós explicarmos fluxo de caixa, demonstração de fluxo de caixa, demonstração do resultado do exercício e tal, tá? Bom, relatório contábil, aqui já, a Lei das Sociedades por Ações, a Lei das Sociedades por Ação, estabelece que ao fim de cada período social coincide normalmente nas empresas com um ano, tá? O ano civil. Ao fim de cada período social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração contábil, as demonstrações financeiras que estão relacionadas da seguinte maneira. Então a diretoria deve apresentar um balanço patrimonial, um balanço do patrimônio, balanço quer dizer equilibrado, de um lado bens e direitos, de outro lado obrigações. Além do balanço patrimonial, deve também apresentar a demonstração do resultado do exercício. Já comentamos isso aqui por cima, depois você vai estudar,
Tem essa sigla muito famosa, assim como tem o balanço patrimonial, essa sigla aqui. São siglas que a gente já tem que ir guardando, memorizando na disciplina de contabilidade financeira. A outra demonstração é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, também de publicação obrigatória. A outra demonstração é a demonstração dos fluxos de caixa, chamada de DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Esta demonstração não é obrigatória para todas as empresas, já antecipamos, ela é obrigatória apenas para empresas que têm patrimônio líquido grande, de 2 milhões de reais, maior do que 2 milhões de reais. E a demonstração do valor adicionado, o valor que a empresa adiciona à sociedade, adiciona à economia de um país, chamado pela sigla de DVA, demonstração do valor adicionado. Também não é para qualquer empresa, é apenas para as companhias abertas. Bom, vamos fazer um comentário sobre companhias abertas, companhias fechadas. Primeira coisa, há empresas que não são companhias. As companhias são as sociedades anônimas. Então, um tipo de empresa é a sociedade anônima, que a gente usa o termo sociedade anônima. Outro tipo de empresa é a sociedade de cota de responsabilidade limitada. Essa sociedade de cota limitada, ela se espelha na norma das leis das SAs, ela é muito comum no Brasil, mas ela é uma sociedade de pessoas. As pessoas contratam entre si para uma finalidade que é a finalidade da empresa. As pessoas assinam. Importa a pessoa no contrato, é um contrato entre pessoas. É uma sociedade de pessoas. A sociedade anônima é uma sociedade anônima. Então não interessa as pessoas assim, a grosso modo, né? Então, só existe companhia aberta, sociedade anônima. As sociedades anônimas podem ser abertas ou fechadas. As sociedades fechadas, elas não transacionam ações na Bolsa de Valores. As sociedades abertas transacionam ações na Bolsa de Valores. Então, portanto, qualquer pessoa, desde que disponível a ação para compra, pode vir a ser sócio de uma companhia aberta. Então, uma companhia aberta, além de publicar balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração de fluxo de caixa, e se tiver patrimônio líquido maior do que 2 milhões, também deve publicar a DVA, demonstração de valor adicionado. Ok? Agora você já deve ter percebido aqui que a regra geral é que as empresas, em geral, precisam publicar essas três: balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Então, as demonstrações financeiras, que é o título que a lei dá para esse conjunto de demonstrações que modernamente os contadores gostam de chamar de demonstrações contábeis. As demonstrações financeiras são compostas por um rol de demonstrações que vimos: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. Vamos botar a sigla aqui para a gente se acostumar. Demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, DFC, se patrimônio líquido for maior do que 2 milhões, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração de lucros e prejuízos acumulados. E demonstração do valor adicionado se for uma companhia aberta, demonstração do valor adicionado, DVA. Além dessas demonstrações, que são demonstrações assim numéricas, o balanço patrimonial apresenta valores associados a patrimônio, a demonstração do resultado apresenta valores associados a fatos econômicos que ocorreram no período, como vendas, como
sacrifício para obter receita e para produzir bens e serviços, ou seja, custos e despesas. A demonstração de lucros e prejuízos acumulados aparece os saldos da conta lucros e prejuízos acumulados, né, e dali saem os dividendos que remuneram os acionistas, aparece nessa demonstração. Demonstração de fluxo de caixa apresenta o fluxo de dinheiro pelo caixa e equivalente de caixa, banco, né? Caixa e banco, dinheiro que entra, aparece fluxo de caixa, dinheiro que sai, aparece nesse fluxo de caixa. E demonstração do valor adicionado apresenta quanto de valor, dinheiro, valor, o termo mais certo não é só dinheiro, quanto de valor a empresa adicionou ao mercado, à economia local, à economia nacional. Tá? Então essas 5 demonstrações são demonstrações que têm uma palavrinha e tem um valor. E a outra demonstração faz parte da demonstração financeira, as notas explicativas. Notas explicativas são complemento às demonstrações financeiras. E ali elas vão dizer, por exemplo, que no balanço patrimonial tem registrado uma possível dívida que não está consolidada, por exemplo, que na demonstração de resultado do exercício foi considerado como depreciação de máquinas e equipamento, uma depreciação acelerada, com um valor maior do que normalmente é permitido pela Receita Federal, porque a empresa acha que é melhor ser conservadora nesse aspecto, então ela lança uma despesa, uma depreciação mais pesada, para reconhecer que aqueles bens permanentes eles estão se desgastando ou ficando obsoletos mais rapidamente. Por exemplo, né, lá na nota explicativa vai explicar o que eles consideram como um crédito de liquidação duvidosa. Então, uma conta que a empresa tem a receber, que está lá no balanço patrimonial, né, dentro do ativo, do balanço patrimonial, bens e direitos, lá tem um direito a receber de clientes, eu tenho para receber R$1 milhão de um cliente. Só que a empresa considera que desse R$1 milhão de clientes, algum pessoal não vai conseguir pagar no prazo. E aí ela considera isso como um lançamento de conservador, também provisão de crédito de liquidação duvidosa, e faz uma anotação lá na nota explicativa para explicar esse tipo de coisa. Tá? Então a pessoa, para entender essas demonstrações, tem essas notas explicativas. E muitas outras coisas podem ser comentadas nessas notas explicativas. Observações importantes. Nem todas as informações disponíveis na contabilidade de determinada empresa podem ser identificadas nas demonstrações financeiras. Por exemplo, às vezes há uma mudança de critério contábil, claro que essa mudança de critério contábil tem que estar lastreada num fundamento, uma legislação que mudou ou uma política da empresa que mudou. Então, às vezes isso pode não estar ali considerado na nota fiscal, na nota explicativa. Idealmente deveria, mas como nem tudo sempre é obrigado a estar ali descrito, então pode ser que haja alguma informação que não esteja. Segunda observação, o professor já falou, o exercício social ou período social, terá duração necessariamente de 1 ano, não havendo necessidade de coincidir com o ano civil, embora essa coincidência com o ano civil seja uma prática comum nas empresas nacionais brasileiras. Mas é importante, não é obrigatório, atenção, hein? Não é obrigatório, tá bom? Outra observação, pela legislação do imposto de renda, as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, aquela que o professor acabou de citar, são as limitadas, deverão seguir parte dos dispositivos das sociedades anônimas, ou seja, aquela parte que informa sobre as demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, ela também orienta a contabilidade de uma sociedade limitada. Outra observação, as notas explicativas integram as demonstrações financeiras. Bom, essa observação já estava comentada no slide precedente. Tá certo? Continuamos no próximo vídeo.